Agora veja, irmãos, eu vou mostrar algo aqui para vocês. Quem me mandou isso aqui foi a irmã Luciana. Olha a pulseira desse camarada. Deixa eu ver aqui. Olha o que tem na pulseira. Quando você puxa a pulseira, eu já vou dizer quem é esse camarada. A imagem da pulseira, ó. É essa imagem aí. O que é que tem na pulseira? É uma réplica da cabeça do bode. Quem é esse cara? Tá aqui, ó. Ele é o coordenador especial para o processo de paz no Oriente Médio, representante pessoal do secretário-geral de nome Nikoli Miladenov. A pulseira do cara tem uma cabeça de bode. Ele é o cara da paz. E começou agora, né? Começou a segunda fase do projeto de paz de Gaza, está em transição. E aí, veja, mas eu estou aqui no site Notícias de Israel, tá? Olha só a transição que está acontecendo. Temor em Israel com a segunda fase do plano para Gaza. Nas últimas semanas, a administração dos Estados Unidos anunciou oficialmente o início da segunda fase do plano de paz para a faixa de Gaza. É um processo que visa ir além do cessar-fogo inicial e avançar pela questão estrutural de governança e segurança no território palestino. Um marco que tem causado tensão e desconforto considerável dentro de Israel. O que é a segunda fase? Vamos lá. O que eles querem agora, que começou, né? Segundo relatos internacionais, são 20 pontos. Trump foi dividido em várias etapas. A primeira constitui cessar-fogo, trocar reféns e redução das hostilidades. Segunda fase, que começou agora, a desmilitarização de Gaza, exigindo que os grupos armados renunciem ao uso de violência. A formação de um comitê tecnocrático palestino para administrar civicamente a faixa de Gaza. E o envolvimento de um board internacional para supervisionar a transição e reconstrução. É um líder, né? E a segunda fase supostamente colocou o processo de paz em um plano que passa para a simples pausa das hostilidades para uma transição política e administração mais profunda para dentro. Quais são as preocupações? Discordância com a composição do mecanismo internacional. O anúncio feito pelos Estados Unidos incluiu a formação de um órgão internacional com figuras que Israel considera problematicamente alinhadas com interesses divergentes. A presença de representantes de países como Turquia e Catar, acusados por Israel com relações com Hamas, gerou forte objeção do governo Benjamin Netanyahu. Afirmou a composição do órgão não foi coordenada com Israel e contraria sua política. Para muitos, no aspecto governamental israelense, parece haver um sentimento de prejuízo à soberania de decisões estratégicas que dizem respeito diretamente à segurança nacional de Israel. Quer dizer, o primeiro contratempo é eles chamarem a Turquia e o Catar para fazer parte do plano. Até o Brasil foi chamado, né? Até o Lula foi chamado para fazer parte do Conselho de Paz. Até o Lula foi chamado.
E aí, se ele negar, ele vai dizer que é contra Israel. Ok. Você precisa desbloquear seu... Vamos lá. Dúvidas substanciais sobre a viabilidade do plano. Embora o comunicado estadunidense anuncie o início da segunda fase, líderes israelenses, incluindo Netanyahu, minimizaram o anúncio, caracterizando como um movimento declarativo, sem garantias completas de implementação. O primeiro-ministro ressaltou que partes essenciais como desmilitarização do Hamas ou avanços no retorno de reféns ainda não foram concretizados. Esse ceticismo interno revela uma linha de pensamento sem segurança operacional real e sem garantias em campo. A segunda fase corre risco de ser meramente simbólica. A desmilitarização é vista como problemática. Não apenas políticos, mas também setores influentes na sociedade e as forças de defesa de Israel argumentaram que a fase 2 não estabelece mecanismo realista para desarmar grupos como Hamas sem comprometer a segurança nacional. A exigência de desmilitarização enquanto Israel mantém controle militares e patrulhas levanta o debate sobre quem garante a estabilidade real em Gaza e sua fronteira. Então, veja bem, Israel está contra o acordo. Está contra. Então, quer dizer, eles iniciaram, mas está vendo que existe contratempo, principalmente porque inimigos de Israel estão sendo chamados para fazer parte do Conselho de Paz. Irmãos, eu vejo que Donald Trump colocou o presidente do Brasil numa sinuca de bico, né? Porque se ele disser que ele não é a favor do Conselho de Paz, ele vai declarar publicamente que ele é a favor do Hamas. Eles estão encurralando o presidente do Brasil em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Ou vocês não acreditam assim? Então, veja bem, o presidente do Brasil sendo convidado para fazer parte. O pessoal está dizendo que eu estou chique, é minha gravata nova. O terno é muito antigo, mas a gravata é nova. Vamos lá. Quero colocar aqui para vocês. Ó. O Lula foi convidado por Trump. É um jogo terrível, né? Irmãos, tudo é jogo. Imagine que você convida teu inimigo para comer com você, sentar com você, andar com você. E aí você vai domesticando o teu inimigo. A minha visão sobre o Lula e Trump é essa. Ele está domesticando o Lula para dar um golpe nele. Na verdade, o golpe já foi dado, né? O Lula declarou que pode perder por mentiras na internet. Eles não vão conseguir regular as redes sociais, eles não conseguem regulamentar as redes sociais, e as redes sociais não vão trabalhar para o PT como trabalhou na eleição de 2022. Então, nas redes sociais, o PT não ganha em aspecto nenhum. Então, olha aí, Lula é convidado por Trump para interagir com o Conselho de Paz para Gaza. Então, o presidente foi convidado por Donald Trump para compor o Conselho de Paz em Gaza. O convite foi confirmado pelo Itamaraty, foi recebido pelo brasileiro através da Embaixada do Brasil em Washington. Ainda não há informação sobre se Lula aceitará a participação no Conselho, mas o convite marca uma etapa de retomada de relações entre Brasil e Estados Unidos após a retirada
de parte das tarifas impostas por Trump para importação de produtos brasileiros pelos Estados Unidos. Aí quem foi convidado? O Milei, o primeiro-ministro do Reino Unido, o presidente turco Erdogan, o presidente egípcio e o ministro do Canadá. Haverá também um conselho executivo fundador e um conselho executivo para gás, responsável por supervisionar todo o trabalho em campo e outro grupo administrativo. Comitê Nacional para a Administração de Gás, encarregado de governança temporária de gás e sua reconstrução. Trump atuará como presidente do Conselho de Paz, que faz parte de seu plano de 20 pontos para encerrar a guerra entre Israel e o Hamas. Irmãos, Trump é o presidente, mas quem manda no Trump aqui é o Jared Kushner, tá? Espera-se que o Conselho de Paz fique acima dos demais órgãos executivos, ou seja, composto por diversos líderes mundiais. Nenhuma mulher e nenhum palestino foram anunciados até o momento para o grupo, mas a Casa Branca afirmou que membros adicionais serão anunciados nas próximas semanas. Segundo as informações divulgadas, Trump propõe que os países convidados paguem 1 bilhão, 5,37 bilhões, caso queiram permanecer no Conselho. Cada Estado-membro cumprirá um mandato não superior a 3 anos a partir da entrada em vigor desta carta, podendo ser renovado por Trump. Diz o documento qual as agências de notícia tiveram acesso. O período de adesão de 3 anos não se aplica aos Estados-membros que contribuem com mais de 1 bilhão em fundos em espécie para o Conselho. Paz durante o primeiro ano de entrada em vigor da Carta. Então, veja bem, irmãos, e uma das coisas mais estranhas, né? Que Tony Blair também pode ser convidado não só para fazer parte. Agora, imagine, $1 bilhão para o Brasil fazer parte do Conselho. E, entre aspas, se o Brasil entrar no Conselho, vai apoiar Israel. Porque o acordo de Trump visa Israel. A paz no Oriente Médio beneficia Israel e beneficia a Arábia Saudita, os árabes. E com o enfraquecimento do Irã, meu irmão, é um caminho assim muito forte para a entrada do antimessias. Tudo isso está acontecendo agora, nesse exato momento, com um objetivo. Qual é o objetivo? Preparar o mundo para a entrada do iníquo. Esse é o objetivo. Você pode ter certeza. Eu tenho dito para vocês, e não me canso de dizer, né, que nós somos uma geração apocalíptica, tá? O Abelardo está dizendo que não diz que o Brasil vai apoiar Israel. Mas ele está. Quem implantou a paz não foi a Palestina, quem implantou a paz por pressão foi Israel através dos Estados Unidos. Então, quem vai dominar aquela área ali, nesse momento, não vai ser mais o Hamas, né? O Brasil, é isso que eu quero dizer, ele é aliado do Hamas, do Hezbollah, dos Houthis, do Irã. Então, pelo Brasil se posicionar sempre a favor do Hamas, a favor do Irã, a favor do Hezbollah, a favor dos Houthis,
automaticamente, se o Brasil for para dentro desse conselho, ele está mudando de lado. Então, veja bem, eu já vejo, né, o irmão Misto está dizendo também, para os judeus ver o Catar e a Turquia dentro desse Conselho de Paz e o Erdogan, né, que é inimigo de judeus, é uma... Mas você veja, a gente precisa analisar pelo âmbito profético das coisas. O que eles estão fazendo, irmãos? São países inimigos se unindo em torno da paz. Essa é a mensagem. Né? Os árabes não querem mais guerra no Oriente Médio. Os árabes querem paz no Oriente Médio. É isso que os árabes querem. Eles não querem mais conflitos. Eles querem paz. O que a América quer? Paz. Veja que a Marina Corina, foi lá e presenteou Donald Trump com o seu Nobel da Paz, pelo que ele fez com a Venezuela. Então, tá aí. Com certeza, irmã Angélica, né? O anticristo já caminha na terra, já almoça, janta, dorme e está sendo preparado para assumir o governo do mundo. Eu tenho certeza absoluta disso. Né? A gente está aí nessa transição absurda. O mundo está caminhando para um colapso e as pessoas não estão enxergando.